definir se esses blocos nos quais nós temos uma concessão para buscar petróleo existem efetivamente ou não. Nós gostaríamos de sair daqui, obviamente, depois de muitos anos e tendo produzido muito petróleo. Mas nós queremos, como mínimo, entregar à sociedade portuguesa, através das autoridades que trabalham, e esse é um desejo nosso e dos nossos sócios, né, uma avaliação completa, profunda, detalhada das bacias sedimentares aqui de Portugal. Essa é algo que nós temos como meta, algo que foi definido pela administração superior da companhia, e estamos trabalhando com afinco nesse sentido também. Já aqui tocamos no assunto, mas eu tenho inevitavelmente que perguntar: a descoberta, se realmente fosse descoberto petróleo em Portugal, seria a ajuda interna para o país, depois da ajuda externa que já recebeu por parte da Troika? Seria importante ter petróleo? Ajuda a economia? Seria uma nova atividade econômica, e eu acho que novas atividades econômicas sempre são bem-vindas, né? Haveria necessidade de estabelecer políticas específicas que pudessem eventualmente extrair dessa nova atividade o maior benefício possível para a sociedade portuguesa, e essa é uma tarefa notadamente das autoridades portuguesas, com as quais nós estaríamos sempre prontos a cooperar. A indústria de petróleo é uma indústria capital intensiva, não é uma indústria de mão de obra intensiva. Então, quanto mais tempo essa atividade econômica estiver sendo desenvolvida, maiores serão os frutos permanentes que ela deixa na economia, através de todas as outras atividades, sejam elas a indústria naval, a indústria metalúrgica, a indústria química. Então, é uma questão de permanência. Se nós tivermos uma expectativa de que uma fase de produção em Portugal pudesse durar por muitos e muitos anos, quanto maior o tempo de duração, de permanência da atividade, maior seria o benefício permanente que deixaria na economia. Mas eu diria que nunca mal poderia ser um bem maior ou menor, mas sempre um bem maior. Mas eu diria a você que seria o preço do petróleo. Realmente é uma previsão que difícil de se ver. Muito acima do valor atual. Olha, eu prefiro responder isso do ponto de vista das nossas expectativas. Com esse patamar que nós temos agora, eu diria que as possibilidades de viabilização de uma eventual descoberta aqui em Portugal ficam cada vez maiores. Quanto maior o preço do petróleo, maior são as chances de que você consiga viabilizar descobertas menores em áreas tão remotas como agora. Então, petróleo alto para o futuro de Portugal, esperando que seja uma boa notícia, não uma má notícia. As outras tecnológicas já permitem controlar a extração de shale gas a custos controlados. Este tipo de gás está a ganhar terreno nos Estados Unidos da América, e agora Portugal parece também reunir condições para a exploração deste recurso energético, que poderá ser uma alternativa consistente. O shale gas encontra-se a profundidades entre os 600 e os 3 mil metros. As formações deste gás prolongam-se por vários quilómetros de extensão, e a única forma de acompanhar essas camadas de subsolo é através da perfuração horizontal, uma técnica que é complementada pela fraturação hidráulica para a extração do gás. As outras são técnicas de fraturação hidráulica, portanto, injeção de água de combustão com químicos e areia para, digamos, criar pressão e permeabilidade artificialmente, e assim conseguimos extrair o gás. Os olhos viram-se agora aqui na Europa, e Portugal faz parte da lista de países com reservas de shale gas. A área de interesse é a bacia do Lusitânico, entre Setúbal e a zona mais ou menos de Coimbra, e a bacia do Algarve. No caso concreto do shale gas, no âmbito de um projeto europeu no qual o MEC participou, também foi publicado no âmbito de um mestrado no Instituto Superior Técnico, precisamente no tipo de resultados, que é a formação da Brainha será a formação com mais interesse para o shale gas. Portanto, esta formação preliminar, digamos, está presente nos concelhos de Dom Barral, Cadaval, Alentejo.
tem que ser feito com cuidado, não é? E corre o risco de provocar, portanto, migração de gás, não para o furo em si, mas para um aquífero, portanto, para um lençol freático, e portanto podemos contaminar um aquífero se a coisa não for feita com cuidado, e portanto há casos disso, de contaminação de reservas de água potável com hidrocarbonetos. Nomeadamente o recurso energético com alto valor, é sempre benéfica, não é? Em vários aspectos, ou seja, a criação de emprego, a criação de mais-valias para o Estado, contratos de construção, necessidade de formação de quadros mais qualificados. Saber se Portugal tem petróleo, ou resta saber se em condições economicamente viáveis. Este gás que aqui falamos poderá ser uma alternativa energética consistente e viável no futuro? Sim, eu creio que pode ser uma alternativa viável por tudo aquilo que se tem passado nos Estados Unidos. Portanto, é preciso ver que esta resposta que o mercado encontrou em termos da descoberta do shale gas vem na sequência do grande choque petrolífero de 2007 e 2008. O Energy Act, que é uma lei dos Estados Unidos que regula o funcionamento do mercado da energia, tem incentivos para as empresas que descobrem novas tecnologias e descobrem novas reservas. As companhias americanas, sobretudo as médias e as pequenas, aproveitaram esse espaço e descobriram reservas apreciáveis. Para dar uma ideia, nós temos no mundo de reservas convencionais de gás cerca de 180 trilhões de metros cúbicos e as reservas não convencionais de shale gás podem ir entre 60% a 250% deste valor. Isto significa uma mudança de paradigma regional, porque até aqui estamos a olhar os sistemas convencionais petrolíferos, em que há geração na rocha-mãe, migração para a rocha-reservatório e depois com todos os fatores que isto implica. Aqui temos que olhar e fazer um estudo detalhado e sistemático no território nacional sobre as rochas-mãe. E há quanto debate de grandes bacias, a meu ver, devem ser investigadas. Exatamente. Okay. Dentro do território nacional, no onshore, por assim dizer, quais são as principais zonas do país que podem evidenciar maior potencialidade no shale gas? A meu ver, e portanto isto é o resultado também de discussões. Porque isto vai gerar mercado de emprego, futuro para a meu ver, exatamente, a meu ver, e isto é o resultado de discussões com a nossa equipa técnica da Partex, e há 4 grandes zonas que identificamos. Uma é no norte do país, é uma espécie é chamada a Zona Ibérica Central, mas atravessa de forma longitudinal a parte noroeste do país e está relacionada com formações de carvões e argilas do Paleozoico, que já, portanto, nós sabemos que os carvões também estão muito associados à existência de gás e pensamos que aí essas rochas devem ser investigadas para ver o seu potencial. Depois temos a bacia lusitaniana, que abrange uma parte onshore e outra do offshore, ao longo de Peniche até mais a norte, e que, portanto, nós pensamos que tem argilas e formações, portanto, sobretudo do Cretácico inferior, que são rochas geradoras de hidrocarbonetos, onde esse potencial deve ser aferido. Depois há 2 outras zonas, uma no Alto Alentejo, que é a zona d'Ossa, portanto, onde provavelmente também poderão existir argilas do Paleozoico, e o Algarve é também um alvo preferencial. Todo o país, de alguma forma, tem uma presença assinalável. O Algarve há formações do Devónico e do Carbonífero, que também têm potencialidades em termos de rochas geradoras de hidrocarbonetos. Quais os impactos ambientais, meio ambiente, qual a relação direta entre o shale gas e as consequências que daqui podem sofrer? Pois, então é uma pergunta muito pertinente, porque nós sabemos os problemas que existiram nos Estados Unidos, os grandes problemas, e portanto são realmente os problemas ambientais. Se houver a fraturação das rochas que não é controlada, e portanto na indústria, nos resultados convencionais, nós temos métodos de o fazer, é preciso extrair testemunhos da rocha, estudá-la, em termos das propriedades geomecânicas, das características geológicas, para exercermos a pressão suficiente para fraturá-la, mas conter as fraturas dentro da rocha produtiva. Se fazermos de uma forma descontrolada, as fraturas podem se propagar acima ou abaixo, contaminar, por exemplo, aquíferos, e portanto, nesse sentido, tudo o que se passou em relação a alguns casos nos Estados Unidos indicia que houve esse tipo de práticas. E depois há um outro problema muito importante, como estas rochas têm permeabilidades muito baixas, como eu disse, portanto a capacidade de escoamento dos fluidos é muito contida, as pressões para fraturar são muito elevadas e os volumes de injeção de água e da areia que é injetada para depois manter as fraturas abertas são volumes apreciáveis. E o que é que isso provoca? Ao contrário das rochas convencionais, onde a fraturação é feita a pressões mais baixas
e com volumes menores, o que provoca neste caso é a possibilidade de induzir sismicidade. E, portanto, já houve manifestações sísmicas na sequência destas operações, quando elas são conduzidas em formações relativamente perto da superfície, é quais são os grandes países que poderão jogar aqui um papel decisivo. Os Estados Unidos, com certeza, têm 3 vezes mais reservas de gás não convencional do que do gás convencional. O Canadá tem 6 vezes mais. A Argentina, uma revelação absoluta no mundo, tem 20 vezes mais reservas de gás não convencional do que de gás convencional, e a China tem 12 vezes mais. Portanto, nós temos aqui uma diversificação, pode existir uma matriz energética mundial, que significa menor dependência dos países tradicionais. Há a reemergência de uma nova ordem energética em toda a bacia atlântica, porque há descobertas no offshore do petróleo e combinadas com estas descobertas do shale gas pode revolucionar a matriz, implicar, como disse, menor dependência geopolítica dos centros tradicionais de produção, quer de petróleo, quer de gás, e enfim temos um mundo talvez mais harmonioso. Nuno Ribeiro da Silva, a extração de petróleo, pelo menos a grande profundidade, ainda é uma atividade de risco. É uma atividade de risco, naturalmente, que a maiores profundidades, digamos que, e com muito maiores desafios, do ponto de vista das pressões que estão associadas ao operar a quilómetros de profundidade, seja na lâmina d'água no oceano, seja no fundo do oceano, depois de ter atravessado 2.000 ou 2.500 metros de água. Portanto, aumenta de facto a sofisticação, a complexidade e também a possibilidade de alguma coisa correr mal. Mas a atividade de prospecção, de pesquisa, de extração de petróleo, mesmo no offshore e à superfície, no onshore, é sempre uma atividade que encerra alguns riscos. Mas neste momento a prospecção que é feita é em jazidas cada vez mais longínquas. Digamos que, como em tudo na vida, primeiro as pessoas comem a carne mais suculenta da peça do animal e depois está mais acessível em que dá menos trabalho, e depois então é que começam a ir buscar os pedaços mais junto às costelas e, portanto, menos facilmente acessíveis. É o papel determinante da tecnologia. Se na extração a tecnologia tem um papel importante, na prospecção, por maioria da razão, também tem. Fizeram-se grandes progressos nesta área. Em todas as áreas tem feito da cadeia do petróleo, mesmo na refinação, nos produtos finais. Se temos ou não temos em Portugal petróleo, e será que é economicamente viável a sua exploração no futuro? Temos petróleo, temos. Eu tenho em casa variedíssimas amostras de gotas de petróleo feitas no nosso país.